João Batista e o batismo nas águas. Cumprimento das profecias. João Batista é uma figura central na narrativa bíblica, conhecido como o precursor de Jesus Cristo. Ele cumpriu diversas profecias do Antigo Testamento, predispondo o coração do povo para a mensagem divina. O batismo nas águas que ele proclamou simbolizava arrependimento e purificação, apresentando os fiéis para a chegada do Messias. João enfatizou a importância da transformação interior, alertando que a verdadeira mudança não reside apenas em práticas externas. Além disso, João anunciou o batismo no Espírito Santo, uma experiência que transcendia as águas, prometendo uma nova vida espiritual aos que aceitassem a mensagem de Cristo. Essa promessa foi cumprida no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os para a evangelização. Assim, a vida de João Batista nos ensina sobre a necessidade de fé e a busca por uma vivência plena no Espírito, reafirmando que o verdadeiro batismo vai além de um rito, sendo uma entrega radical a Deus e à sua vontade. Veja sua trajetória, à luz das Escrituras. Profecias do Antigo Testamento sobre João Batista, a voz que clama no deserto. No Antigo Testamento, as profecias lançam sombras sobre o futuro, prenunciando a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Após um silêncio de 400 anos durante o período interbíblico, surge João Batista, o precursor prometido. Essa voz ressoava, não apenas como uma chamada, mas como um alerta à nação. Era o tempo de arrependimento. Com o espírito e poder de Elias, João Batista não apenas pregava, mas batizava nas águas, simbolizando a purificação e um novo começo. Ele chamava o povo a reconhecer suas transgressões, expondo a necessidade de um coração transformado antes da chegada do Messias. Assim, naquelas águas do Jordão, o prenúncio da nova aliança se concretizava, e o povo, em sua busca por redenção, descobria a alegria do perdão e da esperança através do arrependimento, preparando-se para a chegada do Salvador. Eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Jesus confirmou que João era o cumprimento dessas profecias, dizendo: porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 10 a 14. Por que Jesus estava se referindo para se tomar o reino dos céus pela força? Por que essa palavra tão contundente? A declaração de Jesus sobre o reino do céu reflete uma profunda realidade espiritual e social da época, e podemos falar nos dias de hoje. Ao mencionar que o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força, ele estava se referindo a algumas dimensões significativas. Realidade do arrependimento e da mudança. João Batista viria para pregar um batismo de arrependimento, convocando todos a uma mudança radical de vida. Aqueles que realmente desejavam entrar no reino do céu precisavam se dispor a romper com o pecado, a religiosidade e suas consequências, o que exigia esforço e intensidade, quase como uma violência espiritual contra velhos hábitos. Intensidade da oposição. O ministério de João e posteriormente de Jesus enfrentou forte oposição das autoridades religiosas e políticas. A ideia de violência pode aludir à luta que os seguidores do reino enfrentariam e enfrentam ao tentarem viver os ensinamentos de Cristo em um mundo hostil. Compromisso e dedicação.
a expressão pode indicar que a entrada no reino exigia um compromisso fervoroso. Somente aqueles dispostos a se esforçar, desafiando as normas e convenções da época, poderiam tomar o reino pela força. Urgência do tempo. Jesus tinha consciência de que estava inaugurando um novo tempo na relação entre Deus e a humanidade. Essa urgência dava aos seus ouvintes um senso de que deveria haver uma resposta ativa e imediata à obra de Deus em Jesus. Em resumo, a declaração enfatiza a necessidade de uma resposta ousada e comprometida por parte dos que desejam fazer parte do reino de Deus em um contexto de desafios e contrariedades. O que seria reino de Deus que estava sendo anunciado? O período interbíblico, também chamado de período intertestamentário, durou aproximadamente 400 anos. Esse intervalo ocorreu entre o final do Antigo Testamento nos últimos escritos, proféticos como Malaquias, por volta de 430 a.C., e o início do Novo Testamento, no nascimento de João Batista e Jesus, por volta de 4 a.C. Vamos rever alguns marcos importantes desse período. Fim do Antigo Testamento. Último livro canônico escrito. Malaquias, cerca de 430 a.C. Silêncio profético até o surgimento de João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Foram 400 anos em um período marcado por mudanças políticas, surgimento de seitas judaicas, como fariseus, saduceus, essênios e a expectativa messiânica. Em meio a esse caos e durante o domínio romano, surge então João Batista, pregando no deserto, anunciando o reino dos céus. Uma explicação teológica para o reino dos céus mencionado por Jesus pode ser entendida a partir do propósito final que esse reino representa. O reino dos céus é apresentado não só como um ambiente físico, mas como uma realidade espiritual, que se realiza através da vinda de Cristo e da transformação dos corações dos fiéis. A teologia, que estuda a finalidade das coisas, sugere que o reino dos céus visa trazer uma nova ordem, onde Deus assume o seu papel de soberano e restaura a humanidade à sua criação original, livre do pecado e das suas consequências. O reino dos céus é, portanto, um estado em que a vontade de Deus é cumprida por completo, tanto em aspectos espirituais quanto morais, e transcende limitações terrenas. Na Bíblia, diversas passagens destacam a natureza do reino dos céus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 10, as bem-aventuranças descrevem as atitudes e valores dos que pertencem a esse reino. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós, enfatizando que não se trata de um reino físico, mas de uma realidade que se manifesta na vida interior dos crentes, onde propõe mudanças. Além disso, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo menciona que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, reforçando a ideia de que o reino possui uma dimensão ética e comunitária, expressando-se através das relações humanas totalmente renovadas. No Evangelho de João, capítulo 18, e no versículo 36, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Esse versículo destaca que o reino que Jesus representa não é uma questão de poder ou domínio terreno, mas sim uma realidade espiritual totalmente fora do contexto e razões humanas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, Jesus afirma: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa declaração faz parte do discurso de despedida de Jesus, no qual ele conforta os discípulos sobre sua partida
e não só com a promessa de retorno, mas também levar o seu rebanho para junto de si. Irei trazer para você uma maneira simples, de interpretação. É como se alguém fazendo uma viagem solitária, por hora necessária, mas com uma promessa de preparar o local, inimaginável para qualquer mente humana, mas com promessa de retorno e busca de todos aqueles que guardarem as promessas. O lugar mencionado como destino na viagem de ida e retorno de Cristo é o reino dos céus. Esta é uma realidade espiritual, uma promessa divina que transcende a existência terrena. Jesus, ao preparar um lugar, refere-se à criação desse reino, onde a plenitude da comunhão com Deus será experimentada eternamente. Reino dos céus é descrito nas Escrituras como um estado de alegria, paz e justiça, onde não há mais dor, sofrimento ou separação. É um lar eterno prometido a todos os que compreendem e aceitam a mensagem de Cristo. Essa promessa é inclusiva, destinada a todos que, através da fé, reconhecem a soberania de Deus e aguardam a vinda de seu reino. Assim, a viagem de retorno, embora implique um tempo de espera e um percurso que Cristo deve fazer sozinho, culmina em um reencontro glorioso. Todos os que acreditam e anseiam por essa promessa serão convidados a entrar nesse domínio celestial, onde viverão em plena harmonia com Deus e entre si. Portanto, o reino dos céus não é apenas um lugar físico, mas a realização do plano divino para a humanidade, uma existência plena e eterna em sua presença. Portanto, a teologia do reino dos céus pode ser compreendida como o cumprimento do plano de Deus para a humanidade, um convite à transformação interior que reflete a realidade do reino não apenas no futuro, mas também no presente, na vida dos que creem. O nascimento de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 25. Maria, mãe de Jesus, visita Isabel grávida. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lucas 1:39-45. Zacarias volta a falar. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. E falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? A mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. O nascimento de João Batista é cercado por um milagre divino, refletindo a graça e o poder de Deus. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram já de idade avançada e enfrentavam a dor da esterilidade, vivendo com a esperança não cumprida de ter filhos. Em uma visita ao templo, Zacarias recebeu a notícia surpreendente do anjo Gabriel, que anunciou que ele se tornaria pai de um filho, que deveria ser nomeado João. Apesar de sua dúvida devido à idade, o anjo afirmou que a promessa se cumpriria, e como resultado de sua incredulidade, Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento de João. Isabel, ao engravidar, viveu uma alegria indescritível, reconhecendo a operação divina em sua vida. Quando João nasceu, a comunidade se maravilhou com a notícia, e no momento em que Zacarias escreveu o nome do filho, recuperou a fala. Ele, então, proclamou profeticamente o destino de João, agradecendo a Deus pela realização da promessa. Assim, João Batista veio ao mundo como um mensageiro escolhido, preparando o caminho para a vinda do Messias, um testemunho de que, com Deus,
nada é impossível. O batismo de João. No Antigo Testamento, não há uma referência direta ao batismo como entendemos no Novo Testamento, onde esse ritual simboliza a purificação e o início da vida cristã, através do entendimento que tem que haver o arrependimento. No entanto, há algumas passagens e práticas que podem ser vistas como prefigurações do batismo. Nos rituais de purificação, o Antigo Testamento contém várias leis sobre purificações rituais, que envolvem lavagem com água. Por exemplo, em Levítico, capítulo 11, versículo 25, fala sobre a purificação de objetos ou pessoas que se tornam impuras, que poderia incluir a imersão em água. Moisés e o Mar Vermelho. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2, Paulo faz uma associação entre a passagem pelo Mar Vermelho e o batismo. Embora não seja uma prática de batismo em si, essa experiência do povo de Israel sendo salvo da escravidão no Egito através da água é uma ilustração poderosa da salvação e do novo começo. Ritual de higiene e purificação. Em Ezequiel capítulo 1, versículos 25 a 27, Deus promete purificar seu povo, mencionando a aspersão de água. Então, aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso reflete a ideia de uma purificação espiritual que é central ao batismo. Embora essas passagens não descrevam batismo conforme o entendimento cristão, elas estabelecem um contexto de purificação e renovação que é plenamente realizado no batismo de João Batista e, subsequentemente, no batismo nas águas por arrependimento. A pregação de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus naqueles dias. Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo, o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 17. Jesus tinha 30 anos quando se batizou. O batismo de Jesus por João Batista carrega um profundo significado teológico e histórico.
Essa ação representa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. Ao ser batizado, Jesus não apenas se identifica com a humanidade, mas também com seus pecados, mesmo sendo ele próprio sem pecado. Essa identificação ressalta seu papel como Salvador, mostrando que ele veio para redimir a humanidade. Além disso, ao se submeter ao batismo de João, Jesus valida o ministério deste profeta. Ele reconhece a importância do trabalho de João na preparação do povo para a chegada do reino de Deus. O ato de ser batizado também serve como um exemplo para todos os cristãos, estabelecendo o batismo como um rito fundamental na vida de fé, simbolizando arrependimento e dedicação a Deus. Outro aspecto importante é a reverberação da Trindade durante este evento. Jesus, sendo batizado, é acompanhado pela descida do Espírito Santo em forma de pomba e pela voz do Pai que afirma sua filiação. Essa manifestação trinitária enriquece a compreensão do papel de Jesus, não apenas como o Messias, mas também como parte da divindade. Essa cena, portanto, transcende meramente um ritual, sendo um momento de significância que estabelece a essência da missão de Jesus no mundo e a relação entre ele, os crentes e a redenção. O batismo, assim, não é apenas um ato simbólico, mas um ponto de ancoragem para a teologia cristã. Reconhecendo Jesus não apenas como o cumpridor das promessas, mas como aquele que traz esperança e transformação para toda a humanidade, o batismo faz parte da promessa para a salvação, disse Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Muito obrigada por assistir o vídeo. Dê o seu like, siga a página, compartilhe e deixe os seus comentários.